Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. Eu deixei claro que qualquer país, seja qual for, que interferir com as eleições americanas, pagará um preço por isso. É sob um clima tenso em meio a trocas de acusações que os americanos escolhem hoje o presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Mas por que falar das eleições americanas e do próximo presidente dos Estados Unidos é importante? O seu resultado terá influência direta em questões como meio ambiente, diplomacia e principalmente na economia mundial. De um lado, temos o atual presidente, representante do Partido Republicano, Donald Trump. Nascido em Nova York e formado em economia pela Universidade da Pensilvânia, o empresário está à frente dos negócios da família, principalmente no ramo imobiliário, desde 71. Apesar de conhecido no mundo dos negócios, foi na TV que Trump conquistou popularidade, quando comandou a versão americana de O Aprendiz. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Em 95, Donald Trump ampliou seus negócios e passou a investir em cassinos e hotéis pelo mundo. We think the Taj Mahal is beyond belief from any standpoint, and we think it's going to be a tremendous success. De acordo com a revista Forbes, em 2020 seu patrimônio foi avaliado em mais de 2 bilhões de dólares. E uma curiosidade, Trump já foi dono dos concursos de Miss Estados Unidos e Miss Universo. Em 2016, o republicano perdeu no número de votos para a candidata Hillary Clinton, mas ganhou no número de delegados, se tornando o 45º presidente dos Estados Unidos. Take a look here. If Donald Trump wins tonight, no matter who they voted for, take a look at these numbers here. Seu adversário é o democrata Joe Biden, de 77 anos. Nascido na Pensilvânia, é o primeiro de 4 irmãos. Em 72, foi eleito senador da República com 29 anos, um dos mais jovens políticos a chegar no cargo. To help you God. I do. Congratulations, Senator. Thank you. O que era alegria se tornou tristeza semanas depois de sua eleição, quando em um acidente de carro, sua esposa e filha faleceram. Com isso, Biden foi empossado em um quarto de hospital ao lado do filho, que se recuperava dessa tragédia. Em 2009, foi eleito vice-presidente dos Estados Unidos na chapa formada com Barack Obama, de quem recebe total apoio nestas eleições. Best Vice President America's ever had, Mr. Joe Biden. Para entender melhor quem são os dois candidatos, convidamos o professor e coordenador de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, que conversou com Emanuel Bonfim. Tudo bem, professor Felipe? Obrigado por estar aqui com a gente novamente. Olá, Emanuel, um prazer é todo meu. Professor, gostaria de propor o seguinte para o senhor. Vamos imaginar que um americano ficou em coma nos últimos anos e acordou nessa terça-feira, dia 3 de novembro, dia das eleições. Ele mal sabe quem é Joe Biden e quem é Donald Trump. Começar pelo Biden, como é que o senhor explicaria para esse americano que acaba de acordar quem é Joe Biden, hein, professor? Joe Biden é um político bastante tradicional e conhecido do Partido Democrata, foi senador por mais de 3 décadas e vice-presidente dos Estados Unidos durante a administração Barack Obama, e que pode ser caracterizado como uma figura bastante moderada, que sempre tentou na sua carreira construir pontes entre os dois partidos, Partido Democrata e Partido Republicano, mas que hoje se vê numa situação um pouco diferente. Conseguiu construir nessas eleições uma frente muito ampla de apoio, que vai desde republicanos moderados a independentes, até o espectro mais à esquerda dentro do próprio Partido Democrata, e vem com propostas bastante ambiciosas em termos de política doméstica, especialmente
para conter a crise econômica, a crise de saúde pública e os problemas relacionados à brutalidade policial e às manifestações sociais que os Estados Unidos hoje estão vivendo desde maio deste ano, depois do assassinato de um negro, né, por um policial branco, que gerou grande repercussão no país. Professor, e o Biden, ele atrai o voto, pode atrair a maioria do voto do eleitor americano por esse perfil moderado e por essas propostas também muito relacionadas à crise da pandemia, ou há um voto de protesto em sua maioria anti-Trump? Eu acho, Emanuel, que há a junção dos dois. O Trump é uma figura muito polarizadora politicamente e, por causa disso, né, há muitos eleitores que estão entusiasmados a participar das eleições e votar exatamente para impedir com que o Trump continue no poder por mais 4 anos. Mas, se os democratas tivessem nomeado uma candidatura que também tivesse um caráter fortemente polarizante, né, e mais, por exemplo, claramente à esquerda do espectro político, como era a própria candidatura do Bernie Sanders, né, que participou das primárias democratas, muito provavelmente setores mais independentes e mais moderados do Partido Republicano poderiam, né, acabar caindo no discurso do Trump de que os democratas representam, na verdade, o máximo de radicalismo e que eles trariam caos e destruição para as cidades norte-americanas, acabariam com o subúrbio, seria o fim da prosperidade econômica dos Estados Unidos, etc. Como o Biden, apesar de estar apresentando propostas bastante audaciosas, como eu disse anteriormente, mas como o Biden, ele encampa uma visão mais moderada e, especialmente durante a campanha, vem apresentando um discurso para construir pontes e deixando bem claro que, apesar de ser um democrata, ele vai governar para os norte-americanos, esse é um elemento que me parece importante para juntar a vontade de comer com a fome, ou seja, a mobilização, né, de muitos contra o Trump, mas ao mesmo tempo o fato de que há um candidato que consegue trazer independentes e moderados também para votar, e que é uma coisa muito importante nos Estados Unidos, já que o voto não é obrigatório. Voltando lá ao princípio da nossa conversa aqui, professor, aquele mesmo americano que acaba de acordar e fala: uau, um magnata virou presidente da República, um bilionário magnata americano, uma figura bastante midiática, virou o nosso presidente. Como é que o senhor definiria o Donald Trump como político e presidente americano? Um presidente que se apresenta como fora da política, um presidente que, de maneira muito paradoxal e contraditória, como você bem colocou, apesar de ser muito rico, né, fortemente identificado com o setor empresarial, né, e de uma classe muito favorecida, economicamente falando, é um presidente que conseguiu construir uma ligação, né, e construir uma narrativa de que ele entende os problemas e as dificuldades e os temores do trabalhador norte-americano e da classe média norte-americana. Um trabalhador norte-americano e uma classe média que supostamente teriam sido negligenciados por uma elite político-econômica financeira que só pensa em acordos internacionais que envolvem a fuga de empregos, a destruição de empresas nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, o uso de recursos norte-americanos para obter ou atingir objetivos que, na verdade, são inatingíveis. Resolver crises no mundo que os Estados Unidos não teriam supostamente condições para resolver. Então é um presidente que, como eu disse antes, ele vem de uma perspectiva de que ele representaria o povo norte-americano de maneira direta. Ele é a ligação direta do povo norte-americano com a presidência, ele representaria algo novo, ele não é um político profissional e, apesar de ser um empresário, ele entende as necessidades e os desejos desse trabalhador branco sem ensino superior e desse empresário pequeno, desse fazendeiro, desses grupos de classe média produtiva que sofreram muito
com acordos de liberalização comercial, que sofreram muito com a falta de recursos e a falta de apoio de um governo que supostamente faz guerras e investe mais no exterior do que está preocupado com a sua própria sociedade. Objetivamente, professor, a maneira como o Trump lidou com a pandemia, que responde pelo provável fracasso dele na reeleição, visto que antes da pandemia era dado como certo que ele se reelegeria, professor? Eu não diria que era dado como certo. Eu acho que seria uma eleição difícil. Ele tinha realmente muitas chances de se reeleger, né? Mas é importante lembrar que nas pesquisas de opinião até o final de 2019, o Trump nunca conseguiu atingir, né, um apoio da sociedade norte-americana que teria ultrapassado os 50%. Mas não há dúvida, né, que diante da complexidade do sistema eleitoral dos Estados Unidos e diante do fato da economia norte-americana estar apresentando, né, grandes avanços no sentido especialmente de queda de desemprego até o final de 2019, que é um processo que na verdade já vem com o governo Obama e que o governo Trump na verdade deu uma continuação, né, não há dúvida que isso trazia elementos para, no mínimo, o Trump ser muito competitivo, quando não, né, pelo fato de ser o presidente, até ter um leve favoritismo. Mas eu lembraria, Manuel, um importante aspecto, né, que o fato de que as eleições de 2018, as eleições chamadas de midterm elections nos Estados Unidos, que acontecem no meio do mandato do presidente, que normalmente são eleições em que o partido do presidente tende a perder, né? Então esse elemento é importante ser levado em conta pelo ouvinte. Mas apesar disso, os democratas conseguiram um ganho na Câmara de Representantes muito significativo. Os democratas conseguiram ganhar vários governos estaduais importantes, inclusive de áreas onde eles perderam em 2016, como o caso de Michigan, o próprio caso da Pensilvânia, o caso de Wisconsin. E a narrativa que estava por trás, né, da vitória democrata nas midterm elections de 2018 é a narrativa do plano de saúde, do fato de que os democratas construíram o Obamacare e que o Trump estava tentando desmontar o Obamacare. E em 2018 isso mostrou que, apesar dos ótimos dados econômicos, eles conseguiram obter, né, apoio da sociedade diante dessa agenda de plano de saúde. Por causa da situação econômica atual e da crise de saúde pública, a situação tornou-se ainda mais grave. Para a gente finalizar, professor, em que medida essa eleição pode ser considerada histórica, um ponto de inflexão? É uma eleição histórica porque pela primeira vez você tem um presidente dos Estados Unidos que de maneira clara não se compromete com uma transição pacífica de poder, caso ele perca. E não só não se compromete, como é um presidente que ao longo de todo esse ano, ele já vinha fazendo isso antes, mas intensificou enormemente a sua atuação nesse último ano, vem deslegitimando o processo democrático nos Estados Unidos e colocando dúvidas e questões sobre a legitimidade do pleito, especialmente no que se refere ao voto por correio, né? Hoje, por exemplo, já são mais de 80 milhões de norte-americanos que já votaram, seja por correio, seja antecipadamente. Essa é uma eleição que vai ser, em grande parte, dependente desses votos por correio, e temos um presidente que deslegitima e que provavelmente não reconhecerá o resultado das eleições se ele for derrotado. Muito bem. Nós ouvimos o professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor? É um prazer sempre conversar com vocês. A campanha foi marcada pela troca de acusações entre os candidatos, principalmente em temas como os protestos raciais no país. He's the racist. About law and order. Name one group that came out and supported you. Go ahead. Think. We have time. O meio ambiente também esteve em pauta. Aqui estão 20 bilhões de dólares. Parem de derrubar a floresta, senão vão sofrer consequências econômicas significativas.
assim como o sistema de saúde. Pelo Congresso, eu acabei com aquela obrigação de ter um plano de saúde. A pior parte do Obamacare. O que eu farei é aprovar o Obamacare com uma opção pública. Vai ser o Biden-Care. E, claro, o combate ao novo coronavírus. E eu posso falar, a partir da minha experiência pessoal, eu fui hospitalizado e melhorei. Aliás, por causa da pandemia, os candidatos concentraram suas campanhas nos chamados estados pêndulo, que são aqueles que não têm preferência partidária, como é o caso da Flórida. My president is a racist. Donald Trump is not a racist. E para trazer esse clima nos Estados Unidos antes do fechamento das urnas, converso agora com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Tudo bem, Bia? Como vai? Tudo bem, Gustavo. E você? Também, tudo bem. Acho que a gente pode começar explicando, né? Muita gente tem expectativa nessa terça-feira, já saiu o resultado, já saiu quem é o presidente. No entanto, as eleições americanas, elas não funcionam como as brasileiras, que a gente tem aqui o resultado no mesmo dia, né, Bia? É diferente, esse ano é particularmente diferente em razão de ser uma eleição feita no curso de uma pandemia, o que fez com que muitos estados ampliassem as possibilidades de voto antecipado, né, que é o voto presencialmente, de maneira anterior ao dia da votação, ou o voto pelo correio, que pode ser uma cédula depositada no correio ou uma cédula recebida, mas depositada pessoalmente antes do dia da votação. Então, são basicamente 3 formas de votar antes do dia da eleição, que eram limitadas, mas que foram muito ampliadas nesse ano para tentar evitar aglomerações no dia da votação. E o que a gente tem visto, Gustavo, é um comparecimento recorde de eleitores desta forma, né, que já votaram antes do próprio dia de eleição. Então, a gente tem mais ou menos 100 milhões de eleitores que já votaram. Só para dar uma ideia, na eleição de 2016, o total de eleitores foi quase 139 milhões, 138 mais ou menos. Então tem mais de 2/3 dos eleitores que já foram às urnas, mesmo antes do dia da votação. E por que isso complica o cenário, né, da apuração? Porque não há uma justiça eleitoral centralizada nos Estados Unidos e cada estado define suas próprias regras. Em alguns estados, os votos que foram enviados pelo correio começam a ser contados conforme eles vão chegando. Então, quando acaba a votação, na noite da terça-feira, já se sabe todos os votos antecipados daquele estado. Mas em alguns outros, essas cédulas só são contadas depois. E há uma coisa ainda mais grave. Tem estados que aceitam cédulas que foram enviadas no período determinado, mas que chegam depois do dia da votação. E aí cada estado estabelece o seu próprio prazo. Como a eleição, pelo menos a de 2016, foi definida por margens muito apertadas, isso significa que os poucos votos que chegarem depois, ou que os poucos estados que contarem esses votos de uma maneira mais tardia, podem ter um resultado crucial na definição do vencedor. Então a gente vai começar a receber resultados na noite de hoje, mas até a saber se isso é suficiente para falar que um candidato é vencedor ou o outro, vai depender do tamanho aí da margem de diferença de votos para um ou para o outro. Aliás, sobre esses votos antecipados, né, os números dão aí que mais de 90 milhões de votos foram feitos dessa forma. Já dá para saber se esses votos antecipados eles foram mais para o Joe Biden ou para o Donald Trump? Então, já tem mais de quase 97 milhões de votos agora, essa hora que a gente está conversando, e há uma propensão de que eleitores democratas usem mais esta forma de votação. Mas, enfim, não é garantido isso. Há dados sobre 20 estados com relação ao registro partidário desses eleitores que já votaram. Então, a projeção é de que 45% desses votos antecipados nesses estados que fornecem esses dados são de eleitores
eleitores registrados como democratas, 30% de eleitores registrados como republicanos, mas 24% registrados como independentes, o que significa que a gente aparentemente dá uma margem aí para os democratas, mas sem muita segurança. Vai depender também muito do que acontecer nessa terça-feira, muita incerteza sobre como o dia de votação vai se desenrolar, quais são as pessoas que vão comparecer. É um dia normal, um dia de trabalho, por isso normalmente o comparecimento é mais baixo, mas dá para ver que o eleitorado americano está muito energizado e disposto a registrar sua opção para presidente nesse ano. Em relação a isso, que é bem interessante, e foi legal você frisar também, que é diferente aqui no Brasil, que geralmente as votações acontecem num domingo, que é um dia que as pessoas não trabalham, ou seja, tem tempo de ir até uma zona eleitoral para dar o seu voto, né? E aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, o voto é obrigatório. Como é que está essa movimentação para estimular, tanto por parte de democratas como de republicanos, as pessoas votarem nessa terça-feira, Bia? Bom, as duas campanhas estão com gás total nesse trabalho, né, de tentar convencer os eleitores a votarem. Tanto é que o Donald Trump e o Joe Biden estão em comícios aí sequenciais, um atrás do outro, nos últimos dias, nesses estados relevantes. O Trump foi para mais de 8 estados diferentes, o Biden centrou ali o seu foco no meio oeste, que é um lugar que fez o Trump ganhar em 2016 e que os democratas precisam recuperar esse ano se eles quiserem ganhar a Casa Branca. Em compensação, a Kamala Harris, vice do candidato Joe Biden, foi para o Texas. O ex-presidente Barack Obama deve fazer campanha hoje na Flórida, que é esse estado crucial, pode ser o fiel da balança nesse ano. Então, as campanhas estão tentando energizar seus eleitores com a presença dos candidatos a presidente, a vice e também pessoas importantes, né, na definição dos rumos da campanha. Agora, há uma outra coisa que eu acho interessante falar, Gustavo, sobre o clima. Há um clima tenso com relação à votação desse ano. Muita incerteza sobre como essa extrema polarização do país vai se manifestar na prática no dia da votação, né? O presidente Donald Trump vem falando que pode haver fraude nas eleições sem apresentar nenhum tipo de indício ou prova. Chegou a pedir que os seus apoiadores fiscalizassem as sessões de votação. Então, há um receio do que isso pode significar. Em alguns lugares, há grupos aí falando em se armar para enfrentar eventualmente inimigos na votação. Aqui em Washington, a região no entorno da Casa Branca, no entorno do centro da cidade, está toda coberta por tapumes que as lojas, as farmácias, os escritórios têm colocado nas suas vitrines, como se a gente fosse viver de novo aquela onda de protestos no auge ali de junho, quando tinha milhares de pessoas nas ruas, com medo de depredação, enfim, há um clima de bastante tensão em como isso pode descambar, né? Se esses dois lados podem se enfrentar a ponto de a gente ter um tipo de conflito civil em algum lugar do país. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, queria falar das projeções eleitorais dos institutos de pesquisa, que foram tão contestados em 2016, quando davam a Hillary Clinton como eleita presidente dos Estados Unidos, e no final houve aquela reviravolta e o Donald Trump acabou sendo eleito. O que esses institutos de pesquisa estão dizendo agora, hein, Bia? Então, na verdade, eu acho que é importante dizer que as pesquisas em 2016, a maior parte das pesquisas teve erros dentro das margens previstas, né? Exatamente, a Hillary ganhou no voto nacional por uma quantidade de votos compatível ao que as pesquisas previam. A gente teve aí erros pontuais em alguns estados que deram a diferença final, porque nos Estados Unidos o voto não é direto, é indireto. Então, os eleitores votam nos seus estados e aí a maioria dos votos em um estado define o número de delegados que aquele candidato vai ter no colégio eleitoral, que é, no fim, quem define tudo isso. Então, é como se fossem duas etapas. Uma que tem esse voto direto e aí depois cada estado tem uma representação no colégio eleitoral. Então, errar um estado, uma pesquisa de um estado errar,
pode dar um resultado significativo no final. E foi um pouco o que aconteceu em 2016. As pesquisas ficaram fora das margens aí de erro tradicional na Pensilvânia, por exemplo, que foi um estado onde o Trump ganhou por uma margem muito pequena de votos da Hillary Clinton. Então, muito se fala sobre essa questão das pesquisas. Sim, elas não captaram esse movimento, especialmente no meio oeste. As pesquisas tentaram corrigir algumas coisas para esse ano. Um dos fatores que os institutos de pesquisa falam que corrigiram foi considerar qual é a representação de um eleitorado sem diploma universitário, um eleitorado branco sem diploma universitário, que foram eleitores importantes do presidente Donald Trump. E por quê? Porque a pesquisa aqui, ela não mede só em quem você quer votar, né? No Brasil, como o voto é obrigatório, se alguém te liga e pergunta por quem você vai votar, você responde e aquele é seu candidato. Então, muito provavelmente, é de fato o nome que você vai registrar na urna. Nos Estados Unidos, podem perguntar por quem você vai votar, por quem você votaria se a eleição fosse hoje? Você fala Trump e Biden, mas na verdade você não vai sair de casa para votar no dia da eleição. Então as pesquisas elas têm que medir essas duas coisas. E elas dizem que corrigiram aí o peso que estão dando a essa parcela do eleitorado sem diploma universitário, que foi importante para o Trump e acabou subestimada na pesquisa, especialmente de alguns estados do meio oeste, como a Pensilvânia, em 2016. Então, o que elas estão mostrando agora? Elas estão mostrando o Biden com uma vantagem consistente, sólida, de mais ou menos 8 pontos na frente do presidente Donald Trump. Isso significa que ganha a eleição para o Biden? Não, significa que ele é o favorito. Tudo indica que ele ganha não só o voto popular aí por esses 8 pontos, mas também a maioria dos delegados. Se a média das pesquisas se confirmar, o Biden deve ter mais de 340 delegados no colégio eleitoral, são necessários 270 para ser eleito presidente dos Estados Unidos, mas há situações um pouco ainda desconfortáveis para o candidato democrata. Então, eu mencionaria, por exemplo, na Pensilvânia, a média das pesquisas dá uma vantagem de 5 pontos para o Biden. 5 pontos não é muito, considerando que a margem de erro das pesquisas é algo em torno de 3 pontos, ou seja, se tiver um erro, ele pode estar mal colocado ali nessa disputa, que é uma disputa crucial para a formação desse mapa do colégio eleitoral, né? Então tem 50 estados no país, mas na verdade tem mais ou menos 10 aí que estão realmente em jogo, em disputa, que são esses que acabam oscilando de um candidato para outro ao longo do ciclo eleitoral. Essa Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, nos falando mais sobre esse dia tão importante para a democracia americana. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Obrigada, Gustavo. Até mais. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.